Bem-vindo ao canal Livríssimo, o seu espaço para descobrir, revisitar e se apaixonar por grandes livros. Aqui você encontra resumos práticos, ideias que inspiram e dicas de leitura que podem transformar o seu dia. Se gostar do conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos episódios e aproveita para comentar aí embaixo quais livros você gostaria de ver nas próximas leituras. Agora sim, bora mergulhar juntos nessa história. Livro de Lígia Fagundes Telles. Conto 1. Venha ver o pôr do sol. O resumo do livro Venha ver o pôr do sol e outros contos começa com uma das narrativas mais emblemáticas de Lígia Fagundes Telles. Neste conto, acompanhamos Ricardo e Raquel, um casal que se reencontra após o fim do relacionamento. Ele a convida para um passeio em um cemitério abandonado, prometendo que ali o pôr do sol é inesquecível. À medida que caminham entre os túmulos, o clima se torna cada vez mais tenso e sinistro. Ricardo revela intenções perturbadoras, e Raquel percebe que está presa em uma armadilha emocional e física. O conto se transforma em um jogo psicológico, onde o amor doentio e a obsessão se misturam ao cenário decadente. Lígia constrói a narrativa com maestria, usando o espaço como metáfora para o fim de um ciclo e o perigo da nostalgia. O conto revela que o passado, quando idealizado, pode se tornar uma prisão. E o leitor entende que, às vezes, o pôr do sol não anuncia beleza, anuncia fim. Esse conto revela que Venha ver o pôr do sol e outros contos é uma obra sobre os limites da razão. Lígia explora o lado sombrio das relações humanas, mostrando que o terror pode estar onde menos se espera, no reencontro, no afeto, na memória. Conto 2. Natal na Barca. O resumo do livro Venha ver o pôr do sol e outros contos continua com Natal na Barca, um dos textos mais intensos da coletânea. A narrativa se passa em uma travessia de barco, na noite de Natal, onde poucos passageiros compartilham o espaço. Uma narradora, um velho bêbado e uma jovem mãe que carrega nos braços uma criança envolta em panos. O ambiente é descrito como sombrio, silencioso e frio, contrastando com a atmosfera festiva que normalmente associamos ao Natal. Aos poucos, a narradora percebe que a criança está morta, e que a mãe, em silêncio, apenas a segura com devoção e dor. O conto se transforma em uma reflexão sobre perda, solidão e a fragilidade da vida. Lígia Fagundes Telles utiliza o fluxo de consciência e a sutileza psicológica para criar uma atmosfera trágica e intimista. O espaço da barca funciona como metáfora da travessia entre a vida e a morte, entre a esperança e a resignação. Esse conto revela que Venha ver o pôr do sol e outros contos é uma obra sobre contrastes, a festa e a dor, a luz e a escuridão, a vida e a morte. E o leitor entende que, mesmo em datas de celebração, a existência pode carregar silêncios insuportáveis. Conto 3. A Caçada. O resumo do livro Venha ver o pôr do sol e outros contos traz agora A Caçada, um conto marcado pela atmosfera de mistério e tensão psicológica. A narrativa se passa em uma loja de antiguidades, descrita com riqueza sensorial, cheiros de mofo, objetos empoeirados, livros corroídos pelo tempo e imagens perturbadoras. Esse cenário cria um ambiente opressivo, quase claustrofóbico, que reflete o estado emocional das personagens. O conto acompanha um homem que, ao explorar o espaço, é tomado por lembranças, sensações e imagens que misturam realidade e imaginação. A caçada não é literal, mas simbólica. Trata-se da perseguição de memórias, da busca por sentido em meio ao esquecimento e da luta contra os próprios fantasmas interiores. Lígia Fagundes Telles utiliza descrições minuciosas e metáforas visuais para intensificar a sensação de desconforto. O leitor é levado a experimentar a mesma inquietação do protagonista, como se estivesse preso em um labirinto de lembranças e objetos que ganham vida. Esse conto revela que Venha ver o pôr do sol e outros contos é uma obra sobre a fragilidade da mente humana. A caçada é, na verdade, uma jornada interior, onde o maior inimigo não está fora, mas dentro de nós mesmos. Conto 4. Antes do Baile Verde. O resumo do livro Venha ver o pôr do sol e outros contos traz agora Antes do Baile Verde, um dos textos mais conhecidos da coletânea. O conto apresenta duas jovens, Tatisa e Lu, que se preparam para um baile de carnaval. Enquanto Lu já está pronta, Tatisa ainda costura sua fantasia verde,
colando lantejoulas na saia. O ambiente, aparentemente leve e festivo, contrasta com a atmosfera de tensão que se instala na conversa entre as duas. O diálogo revela inseguranças, rivalidades e críticas veladas, expondo a fragilidade das relações humanas e a superficialidade das aparências. O baile, que deveria simbolizar alegria e celebração, torna-se pano de fundo para reflexões sobre identidade, vaidade e solidão. Lígia Fagundes Telles utiliza o cotidiano como palco para explorar temas universais, como a passagem do tempo, a busca por aceitação e o medo da rejeição. O conto mostra que, por trás do brilho das fantasias e da festa, existe sempre uma camada de melancolia e desencanto. Esse conto revela que Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos é uma obra sobre contrastes. A festa e a introspecção, a juventude e a efemeridade, a alegria e a angústia. E o leitor entende que, muitas vezes, o verdadeiro drama humano se esconde nos momentos mais banais. Conto 5. As Formigas. O resumo do livro Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos traz agora As Formigas, um conto marcado pelo clima de realismo fantástico e pelo desconforto psicológico. A narrativa acompanha duas primas universitárias, uma estudante de direito e outra de medicina, que se mudam para uma pensão antiga e decadente. O ambiente é descrito como sombrio, com corredores úmidos, cheiro de criolina e uma atmosfera de abandono. No quarto que alugam, descobrem um caixote deixado pelo antigo morador. Dentro dele, encontram ossos humanos, pertencentes a um anão. A estudante de medicina se interessa pelo achado, encarando-o como objeto raro de estudo. Porém, o que começa como curiosidade científica logo se transforma em inquietação. O quarto passa a ser invadido por formigas, que surgem em grande quantidade, como se fossem atraídas pelos restos mortais. O conto mistura o cotidiano com o insólito, criando uma sensação de estranhamento crescente. As formigas funcionam como metáfora da decomposição, da morte e da inevitável passagem do tempo. O ambiente opressor da pensão reforça a ideia de que há forças invisíveis que corroem a vida silenciosamente. Esse conto revela que Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos é uma obra sobre o medo e a fragilidade humana. Lígia mostra que o terror não precisa de monstros explícitos, ele pode estar em pequenos sinais, como insetos que invadem o espaço íntimo, lembrando que nada escapa à ação do tempo e da morte. Conto 6. A Chave. O resumo do livro Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos traz agora A Chave, um conto que explora a solidão, a insegurança e o medo diante do desconhecido. A narrativa acompanha uma mulher que retorna para casa sozinha, à noite. Enfrenta a angústia de não conseguir abrir a porta com sua chave. O ambiente urbano é descrito de forma opressiva. Ruas escuras, silêncio pesado, carros que passam rápido demais, e a sensação constante de vulnerabilidade. A protagonista, em sua tentativa de abrir a porta, é tomada por pensamentos fragmentados e percepções sensoriais que revelam sua ansiedade crescente. Lígia Fagundes Telles utiliza o fluxo de consciência para colocar o leitor dentro da mente da personagem, mostrando como o medo pode distorcer a realidade. O simples ato de tentar abrir uma porta se transforma em metáfora para a dificuldade de encontrar segurança e pertencimento em um mundo hostil. Esse conto revela que Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos é uma obra sobre a fragilidade humana diante do cotidiano. O medo, aqui, não vem de monstros ou fantasmas, mas da solidão e da incerteza, sentimentos universais que todos carregamos. Conto 7. O Jardim Selvagem. O resumo do livro Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos traz agora O Jardim Selvagem, um conto que mistura memória, crítica social e a descoberta da vida adulta. A narrativa é conduzida por Ducha, uma adolescente de cerca de 15 anos, que vive com a tia Pombinha e o tio Ed. O ambiente familiar é marcado por tensões sutis. Tia Pombinha, resignada e sem vaidades, dedica-se inteiramente à família, enquanto o tio Ed, figura carismática e contraditória, exerce forte influência sobre a jovem narradora. O título surge de uma metáfora usada por Ed para descrever Daniela, uma mulher livre e independente, comparando-a a um jardim selvagem, expressão que intriga Ducha e simboliza a quebra dos padrões tradicionais de gênero. O conto aborda temas como a insatisfação no casamento, a repressão feminina e a busca por liberdade em uma sociedade patriarcal.
Através do olhar ingênuo de Ducha, o leitor percebe os conflitos entre tradição e mudança, submissão e autonomia, infância e maturidade. Esse conto revela que Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos é uma obra sobre transição. Lígia mostra como o cotidiano pode carregar sementes de transformação, e como a juventude, ao observar o mundo adulto, começa a questionar os papéis impostos pela sociedade. Conto 8. A Janela. O resumo do livro Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos traz agora A Janela, um conto marcado pela introspecção e pelo olhar feminino diante da passagem do tempo. A narrativa acompanha uma mulher que observa o mundo através da janela de sua casa, refletindo sobre sua vida, suas escolhas e a solidão que a cerca. A janela funciona como metáfora central. É ao mesmo tempo limite e abertura, prisão e possibilidade. Do lado de fora, a vida segue em movimento. Do lado de dentro, a personagem se vê paralisada, presa às lembranças e às expectativas não realizadas. O conto revela a tensão entre o desejo de viver plenamente e a realidade das restrições sociais e pessoais. Lígia Fagundes Telles utiliza uma linguagem poética e sensível, explorando o fluxo de consciência da protagonista. O leitor é levado a compartilhar sua melancolia, mas também sua esperança silenciosa de que algo ainda pode mudar. Esse conto revela que Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos é uma obra sobre introspecção. Através da imagem da janela, Lígia mostra como a vida pode ser observada à distância, mas também como é preciso coragem para atravessar o limite e se lançar ao mundo. Conto 9. O Moço do Saxofone. O resumo do livro Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos traz agora O Moço do Saxofone, um conto que mistura realismo e subjetividade, explorando a solidão urbana e as contradições humanas. A narrativa acompanha um caminhoneiro que, em meio às suas andanças, se hospeda em uma pensão decadente. Ali, conhece figuras excêntricas, como James, um homem de hábitos estranhos, e o misterioso músico que toca saxofone todas as noites. O som do saxofone, melancólico e insistente, torna-se símbolo da tristeza e da incomunicabilidade. O caminhoneiro, curioso, busca compreender quem é esse músico e por que ele toca de forma tão sofrida. Descobre que o moço do saxofone é casado, mas vive um relacionamento marcado por traição e distância, dormindo em quarto separado da esposa. Sua música é, portanto, um desabafo silencioso, uma forma de suportar a dor. Lígia Fagundes Telles constrói o conto com fragmentos aparentemente desconexos, lembranças, diálogos, descrições banais, que, juntos, revelam a complexidade da vida cotidiana. O leitor percebe que, por trás de cada gesto ou hábito, existe uma história de perda, frustração ou resistência. Esse conto revela que Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos é uma obra sobre a melancolia da existência. O saxofone, com sua música triste, ecoa como metáfora da solidão que atravessa a vida de todos os personagens, e, de certa forma, a de cada leitor. Conto 10. A Ceia. O resumo do livro Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos traz agora A Ceia, um conto marcado pela atmosfera de desencanto e pela análise das relações humanas. A narrativa acompanha Alice e Eduardo, um casal que se encontra em um restaurante simples e decadente, descrito com detalhes que reforçam a sensação de abandono, toalhas xadrez gastas, abajures improvisados e um ambiente sombrio. À medida que a ceia avança, o leitor percebe que não se trata de um encontro romântico, mas de um momento de ruptura. Alice, fragilizada e insegura, tenta manter a conexão, enquanto Eduardo demonstra frieza e distanciamento. O diálogo entre os dois revela ressentimentos, silêncios e a impossibilidade de continuidade do relacionamento. Lígia Fagundes Telles constrói o conto com sutileza psicológica, explorando os gestos, as pausas e os detalhes do ambiente como reflexo do estado emocional das personagens. O restaurante, pobre e apagado, funciona como metáfora do fim da relação, um espaço sem brilho, onde nada floresce. Esse conto revela que Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos é uma obra sobre despedidas e desilusões. Lígia mostra que, muitas vezes, o fim de uma história de amor não acontece em grandes explosões, mas em silêncios, olhares e pequenas recusas. Conto 11. A Presença.
O resumo do livro Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos traz agora a presença. Um conto que reflete sobre envelhecimento, solidão e a passagem do tempo. A narrativa acompanha um jovem que decide se hospedar em um hotel destinado a idosos, um espaço marcado pela melancolia e pelo abandono. A chegada do rapaz, cheio de vitalidade, contrasta com o ambiente pesado do local, onde os moradores vivem entre lembranças e resignação. Sua presença provoca reflexões nos idosos. Alguns se sentem incomodados, outros revivem memórias de juventude, mas todos são confrontados com a inevitabilidade da finitude. Lígia Fagundes Telles constrói o conto com delicadeza psicológica, explorando os silêncios, os olhares e os gestos como elementos narrativos. O hotel funciona como metáfora da espera pela morte, enquanto o jovem simboliza a vida que insiste em se infiltrar, mesmo em espaços de desencanto. Esse conto revela que Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos é uma obra sobre contrastes existenciais. A juventude e a velhice, a esperança e a resignação, a vida e a morte se encontram em um mesmo espaço, mostrando que a presença do outro pode ser tanto lembrança quanto ferida. Conto 12, O Menino. O resumo do livro Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos traz agora O Menino, um conto que aborda a infância, a admiração e o processo de amadurecimento. A narrativa acompanha um garoto que idolatra sua mãe, uma mulher bonita e elegante, e sente orgulho em acompanhá-la ao cinema. Durante o passeio, o menino observa cada detalhe, a forma como a mãe se arruma, sua postura e a atenção que desperta nos outros. No entanto, ao longo da história, ele começa a perceber contradições no comportamento materno, especialmente durante o filme, quando ela demonstra atitudes que o confundem e o fazem refletir sobre a complexidade da vida adulta. O conto mostra o choque entre a visão idealizada da infância e a realidade imperfeita dos adultos. O menino, ao perceber que sua mãe não é a figura perfeita que imaginava, dá os primeiros passos rumo ao amadurecimento emocional. Esse conto revela que Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos é uma obra sobre descobertas. Lígia Fagundes Telles mostra como a infância é marcada por momentos de revelação, em que a inocência se confronta com a realidade, e o olhar infantil se abre para as ambiguidades do mundo adulto. Conto 13, A Fuga. O resumo do livro Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos traz agora A Fuga, um conto que aborda a velhice, a solidão e o desejo de romper com a rotina. A narrativa acompanha Silvério e Marta, um casal de idosos que vive isolado em uma casa de campo, presos a uma vida monótona e sem grandes emoções. Certa noite, Silvério decide surpreender Marta com a proposta de uma viagem inesperada, prometendo-lhe aventura e renovação. No entanto, ao longo do percurso, o que parecia ser uma libertação se transforma em inquietação. A viagem revela fragilidades, medos e a percepção de que a realidade não corresponde às expectativas. Lígia Fagundes Telles constrói o conto com delicadeza psicológica, explorando os sentimentos contraditórios dos personagens, entre a esperança de mudança e a consciência da finitude. A fuga não é apenas física, mas simbólica. Representa a tentativa de escapar da velhice, da rotina e da inevitabilidade do tempo. Esse conto revela que Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos é uma obra sobre limites e ilusões. Lígia mostra que, por mais que se tente fugir, há sempre algo que nos prende, seja a memória, o corpo ou a própria vida. Conto 14, A Caulha. O resumo do livro Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos traz agora A Caulha, um conto que aborda a solidão, o envelhecimento e a memória. A narrativa acompanha Ana, uma mulher apelidada de A Caulha, que vive em um asilo. Marcada pela perda de um dos olhos, ela carrega também as marcas do tempo e das lembranças que a assombram. O conto revela a rotina silenciosa de Ana, suas recordações fragmentadas e a forma como os outros a percebem, muitas vezes com indiferença ou preconceito. A personagem, no entanto, mantém uma vida interior intensa, repleta de memórias de juventude, amores e dores que ainda ecoam. Lígia Fagundes Telles constrói a narrativa com delicadeza psicológica, explorando o contraste entre a aparência física e a riqueza do mundo interior. A caulha simboliza não apenas a perda da visão, mas também a exclusão social e o esquecimento a que muitos idosos são submetidos. Esse conto revela que Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos
é uma obra sobre invisibilidade e resistência. Lígia mostra que, mesmo diante da decadência física e do isolamento, a memória pode ser um espaço de sobrevivência e dignidade. Conto 15. A Confissão de Leontina. O resumo do livro Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos traz agora a Confissão de Leontina, um dos contos mais fortes e extensos da coletânea. Narrado em primeira pessoa, o texto apresenta Leontina, uma mulher pobre que relata sua vida marcada por injustiças, abandono e violência. Ela conta sua história a uma interlocutora, expondo as dores de uma existência atravessada pela falta de amparo familiar, social e jurídico. Leontina foi vítima de abusos, exploração e preconceito, e sua voz carrega tanto revolta quanto resignação. Ao longo da narrativa, ela revela episódios de sofrimento que a levaram a ser julgada e condenada pela sociedade, sem que houvesse espaço para compreensão ou justiça verdadeira. Lígia Fagundes Telles constrói o conto como um testemunho cru e doloroso, em que a fala da personagem denuncia desigualdades sociais, violência de gênero e a ausência de dignidade para os mais vulneráveis. A confissão não é apenas um relato pessoal, mas um retrato coletivo das mulheres marginalizadas e silenciadas. Esse conto revela que Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos é uma obra sobre denúncia e resistência. Lígia mostra que dar voz a personagens como Leontina é também um gesto político e literário, capaz de expor as feridas sociais que permanecem abertas. Conto 16. O Jardim Selvagem. O resumo do livro Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos finaliza com O Jardim Selvagem, em sua versão alternativa, um conto que retoma a história de Ducha, a adolescente que vive com a tia Pombinha e o tio Ed. Nesta versão, a narrativa ganha novos contornos, aprofundando ainda mais os conflitos familiares e a percepção da jovem diante do mundo adulto. O tio Ed continua sendo a figura central, carismática e contraditória, que desperta em Ducha sentimentos de admiração e inquietação. A metáfora do jardim selvagem, usada para descrever Daniela, uma mulher livre e independente, é retomada com mais intensidade, simbolizando a ruptura com os padrões tradicionais de gênero e a busca por autonomia feminina. A versão alternativa acrescenta camadas de dramaticidade, explorando a fragilidade emocional de Ed e culminando em um desfecho mais sombrio, marcado pela sua decadência e pela percepção de Ducha de que a vida adulta é atravessada por dores e desilusões inevitáveis. Esse conto revela que Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos é uma obra sobre amadurecimento e desencanto. Lígia mostra que crescer significa também confrontar a queda dos ídolos e compreender que a liberdade tem um preço. Fechamento geral da obra. O resumo do livro Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos mostra que a coletânea de Lígia Fagundes Telles é uma das mais expressivas da literatura brasileira contemporânea. A autora constrói narrativas curtas, mas densas, que exploram os limites da condição humana, sempre com foco na psicologia das personagens e nos silêncios que dizem tanto quanto as palavras. Entre os principais temas, destacam-se a solidão, o medo, a passagem do tempo, a morte, a fragilidade das relações e a busca por sentido em meio ao cotidiano. Cada conto apresenta um universo próprio, mas todos se conectam pela atmosfera de tensão e pela habilidade de Lígia em revelar o extraordinário dentro do banal. A coletânea também se caracteriza pelo uso de metáforas poderosas, pelo fluxo de consciência e pela construção de ambientes que funcionam como extensões do estado emocional das personagens. O cemitério, a barca, a janela, o restaurante, a pensão, todos os espaços narrativos são carregados de simbolismo e ajudam a intensificar a experiência do leitor. Esse fechamento revela que Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos é uma obra sobre a complexidade da vida. Lígia Fagundes Telles mostra que o drama humano não precisa de grandes acontecimentos para existir. Ele está presente nos gestos, nos silêncios, nas memórias e nos encontros que moldam a nossa existência.